Fernandes, Marcas e Patentes. Eu trabalho com propriedade intelectual desde 1998 e também sou formada pela Faculdade Carlos Drummond de Andrade em processos gerenciais. Também tenho capacitação empreendedora pelo Sebrae, através do Empretec, né, que é um seminário bem bacana que o Sebrae aplica e nos ensina a ser empreendedor. Na verdade, eles, né, através desse seminário, a gente descobre se empreender realmente é para você. E, além disso, eu também sou gestora do projeto Registre Fácil para Todos. Silvia, fiquei sabendo que você é mãe, que você é empreendedora e ainda estuda, faz todos esses cursos e cuida de um projeto. Como que é isso para você? É uma loucura, né? Porque, assim, tenho que correr bastante, eu tenho que acordar cedo, já começa logo quando eu acordo, porque eu também tenho uma cachorrinha, uma doguinha linda, então eu já acordo logo cedo, já tendo que Mãe de correr. pet, mãe de É mãe de pet. pet também, então eu tenho que correr atrás lá de cuidar dela, né? E aí já tem o café da manhã, aí depois já tem que se arrumar correndo e vai para a empresa. E aí chega na empresa aquela loucura, porque a concentração, né, de toda a equipe acaba sendo em cima de mim, não tem outro jeito, porque as pessoas precisam de informações, né? Os colaboradores, os clientes, eles querem sempre saber Na o que hora, né? fazer. E tem que ser muitas vezes na hora, então é bem corrido mesmo. E aí eu também não posso ficar sem me atualizar, porque as pessoas que trabalham conosco, elas precisam de informação, elas se Exatamente. espelham em quem está ali à frente do negócio, né? Então, você precisa estar sempre atualizado para atualizar a sua equipe também, para que você tenha sucesso no seu negócio. Isso é muito importante. vinte e É, quatro horas é muito pouco, né? Para conseguir lidar com tudo isso, a é, gente se vira nos 30, né? Sim. É bem toda complicado. empresa precisa de um líder, né, à frente, não tem como. Aí tem que ser um líder atualizado, que está correndo, que está atrás, tudo. Não, isso é bem bacana. E eu queria saber se você. Eu queria saber, não, eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua história. No Ah, começo, né? A Como, adolescência, a como que foi infância. o começo da Silvia antes dela ser empreendedora? Antes dela ser essa mulher que corre, que estuda, que faz projetos? bom, antes de eu ser empreendedora, né, de eu entrar nessa história de empreender, eu era a filha da Genoveva. A Genoveva, ela faleceu muito jovem, com 37 anos, devido a uma doença muito grave chamada alcoolismo. E aí eu tive que me virar nos 30, como disse o Reinaldo, porque ela deixou para mim de herança 2 irmãos menores do que eu. E aí acho que ali eu já comecei a empreender de alguma forma, né? Porque eu tinha que me virar para cuidar dos meus 2 irmãos. E assim, como a gente não. Com o falecimento da minha mãe, a gente ficou sozinho, porque nós não temos parentes, né? Nós não temos tio, o meu tios, não temos pessoas de família que pudessem nos ajudar. Então, é, a gente acabou até um determinado tempo, né, quando aconteceu o falecimento da minha mãe, nós tivemos que nos separar, porque eu ainda era menor de idade, minha irmã também, meu irmão era bem pequeno, não tinha com quem Como ele criança, ficar. cuidar de criança, né? Tava bem complicado. Tava bem complicado. E aí, como por falta dessa estrutura familiar, nós acabamos sendo separados. Três, meu irmão foi morar com o pai dele, né, que não é o mesmo pai meu e da minha irmã. E eu e a minha irmã fomos morar num orfanato e nós ficamos muitos anos nesse orfanato até que a gente cresceu um pouquinho, né? E aí, É uma história difícil, né? Se você for parar para pensar, que envolve sobrevivência, envolve precariedade, você não Exatamente. saber o que vai acontecer da sua vida, porque você se sente meio que sozinha
nesse momento, né? Se perdi tudo agora, perdi meu irmão, que é menor também, foi para outro Tô local, sem ninguém, tô né? sem ninguém, tô com a minha irmã, a gente precisa se virar, ainda precisa estudar tudo. É complicado. A vida te formou uma mulher muito mais cedo, né? Do É, É, que. Eu acho que é por isso também que você chegou toda essa história de sucesso, porque quando você tem um começo bem difícil, essa cobrança maior te transforma mais rápido, e aí você consegue ter visão mais rápido e consegue enxergar melhores coisas, né, para você, de uma forma mais rápida que outras, né? Porque tem muita gente que tem uma infância, uma adolescência mais fácil e acaba, né, deixando de fazer as suas coisas porque sempre foi algo muito fácil. Quando é mais difícil, eu acredito que a gente dá mais valor, né? As ah, coisas. sim, hoje cada conquista é uma vitória, porque a gente foi muito, realmente a minha infância, a infância dos meus irmãos foi bem difícil mesmo. Assim, de ter dias a gente ter que dividir o pão mesmo, porque não tinha para todo mundo. Minha mãe era sozinha para cuidar de 3 crianças pequenas. E aí, né, como meu pai, que é o pai da minha irmã, nunca foi presente na nossa vida, então minha mãe teve que se virar. E aí, por conta dessa doença, ela acabou falecendo muito jovem, aos 37 anos. E aí, né, fomos parar no orfanato, eu e ela, e separada do meu irmão. E aí começa uma história lá no orfanato, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito estudiosa. E teve um ponto que, na verdade, teve uma vez que nós estávamos todos lá no orfanato, que eram muitas crianças, e eu já estava com mais ou menos uns 13 anos de idade, e nós recebemos a visita de uma assistente social, que ela sempre ia nesse orfanato, e essa assistente social, então, começou a conversar lá com a representante do orfanato, que na verdade era chamado de abrigo na época. Uhum. E aí, ela, a, a responsável pelo orfanato, falou, né, que essa assistente social, ela acabou pegando muito carinho com a minha pessoa. E aí sim, ela falou, a, a representante lá do orfanato, do abrigo, do né? Ela acabou abrigo. falando de mim, que eu era uma menina muito estudiosa e que eu não tinha repetido nenhum ano, né? Porque lá no orfanato também, além da gente ter que estudar, um cuidava do outro. Então, nós tínhamos que também cuidar lá da limpeza, né? Cuidar da roupa, cuidar da louça, Cuidar cuidar da de comida, tudo, de né? De tudo, tudo. Igual a gente vê mesmo nas séries, nos filmes, é bem assim que acontece a dificuldade, né? não era fácil. Então, Gente, nós fazíamos tudo isso e ainda tínhamos que estudar, né? Então, assim, hoje eu vejo muitas pessoas falando assim, de que hora você faz tal coisa, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Era esse horário que eu estudava, da meia-noite às 6 da manhã. E foi aí que eu me destaquei, e aí essa assistente social, por ter visto, né, toda a minha dedicação de trabalho, e também de estudo, ela acabou me colocando numa empresa para eu trabalhar. Eu tive a minha carteira registrada em seu 1988, primeiro emprego. foi meu primeiro emprego como Show. Com quantos telefonista. anos? 13 anos. Com Nossa. 13 anos você começou a Gente do trabalhar com céu. carteira registrada. Sim, porque Meu, naquela época podia, né? não, podia. Hoje em dia é Hoje em criança, dia né? Tem o Estatuto da Criança que é não jovem permite isso, Jovem. né? aprendiz a partir dos 14, se eu não me engano. E é menos horas, né? É, Assim, menos antigamente eu tenho horas. certeza que o sua carga horária era normal. Hoje em dia, que nem você está falando, estagiário, né? O pessoal trabalha muito menos Sim, por ser mais novo. A gente entende, o mundo porque mudou. tem que ter o tempo para estudo, Mas olha a né? dificuldade, né, para você empreender no passado, como era, né? Para o pessoal ver a. No caso dela era para sobreviver ainda, né? Ainda não chegou Ainda no estava começando, empreendedorismo, ainda tá no começo, tava né? começando a se desenvolver pessoalmente para depois ir para a carreira, né? Então, e aí, e eu sempre tive um sonho, né? Eu sempre me imaginava, quando eu era criança, quando a minha mãe ainda era viva, eu gostava muito de brincar de escritório, então eu tinha lá a minha mesa imaginária, minha calculadora imaginária, meus papéis, e eu recortava um monte de papel, guardava lá numa gavetinha que eu tinha, e eu imaginava que eu estaria um dia fazendo aquele tipo de trabalho no escritório, né?
E aí foi quando eu fui trabalhar nessa empresa como telefonista. E assim, por incrível que pareça, eu acho que é destino. Esse abrigo, ele ficava em Taboão da Serra, ali perto da... tinham duas sedes, uma em Itapecerica da Serra e outra em Taboão da Serra. E eu estava em Taboão da Serra. E aí, quando me foi Que concedida é um essa lugar. oportunidade de ter o primeiro emprego. Eu ia falar, né, que Taboão da Serra é um lugar bem perigoso. Então, além de tudo isso, você também tinha que lidar, né? Acho que com o lugar, né? Não era Não, um. e a mudança também, porque pelo que eu entendi, você não era de Tabuão, você era de outro local, aí acabou sendo transferida basicamente para um lugar desconhecido, né? Então, eu não sabia nem que ônibus, nem na padaria ali, né? No caso, lá em Taboão. E aí eu me vi tendo que sair de Taboão da Serra e, por incrível que pareça, essa primeira empresa que eu fui trabalhar era uma editora e ficava na Avenida Nossa Senhora do Sabará. Zona Sul. Zona Sul Zona de Sul de São São Paulo. Paulo. Bem conhecida. E eu acabo me emocionando um pouco, porque Isso é lindo, gente. Isso é Ah, pode lindo. se Tem que se emocionar. emocionar, porque História é quando história. isso é uma É coisa real. É o que a gente verdadeira. está trazendo aqui, eu acho que o nome ele é muito bom. São histórias empreendedoras mais reais. Eu acho que esse é o ponto, gente. São histórias reais. Aqui, nossos convidados, a gente está trazendo o pessoal aqui para contar cada nossa história. Então, vai ser uma emoção mais que a outra. E você está de parabéns. Porque quando a gente sente essa emoção numa história, gente, a gente sente verdade. Acho que esse é o ponto, né, Iago? Ah, com Trazer essa certeza. verdade para o nosso público, para o pessoal se inspirar. Eu acho que a grande missão aqui nossa é trazer essas É histórias. trazer histórias reais e verdadeiras, pessoal. O empreendedorismo a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que são fases e fases que as pessoas passam. Então, é a realidade, é mostrar como é possível, por mais difícil que você Exatamente, tenha exatamente. obstáculos na sua vida, que você consegue sim dar a volta por cima. Ah, sim, então. E aí, né, eu me vi saindo lá de Taboão, né, da Serra, voltando para onde eu morava, que era com a minha mãe. Nós sempre moramos ali na região de Interlagos, né? E acabou que eu fui trabalhar num lugar que era muito próximo onde eu morava. E aí foi acontecendo, né? Eu fiquei trabalhando nesse lugar, né? Nessa editora, e aí o tempo foi passando, eu fui me desenvolvendo, e sempre com essa questão, né? De pensar que eu trabalhava no escritório, que eu tinha um monte de gente no meu entorno, né? Eu sempre tinha esse sonho na minha cabeça, e essa editora que eu fui trabalhar não tinha tanta gente, né? Na verdade, era só eu e os proprietários lá. Mas aí a coisa foi indo, né? Era boa oportunidade, primeira oportunidade, né? Sim, e aí essa oportunidade eu acabei casando, né? Acabei conhecendo uma pessoa, acabei casando, né? E fiquei por ali, pela região mesmo, da Interlagos, Nossa Senhora de Sabará, né? Voltei para as minhas origens, e aí quando eu casei, lógico, a primeira coisa que eu fiz foi buscar meus irmãos, né? Sim, Uhum. isso é muito legal, né? O resgate do pessoal que está com você, isso é muito importante. Porque Carinho, até, né? né? É por isso que você acha que é uma líder hoje, né? Eu acho que você já Sim, começou esse papel de líder lá no começo, com seus irmãos. Muito né? legal. Isso aí. Foi sim. Então, e aí eu casei, né? E graças, né, a Deus e também a pessoa que eu casei me deu essa oportunidade de eu poder trazer meus irmãos, né, para junto lá. Muito legal, gente, muito legal. É que nem eu tô falando, né? Essa busca, quando você volta e resgata quem tá com você, você ajuda, né? Você transforma o seu ambiente. Eu acho que é isso importante, porque a gente não consegue mudar o mundo às vezes. Mas mudar o seu ambiente, eu acho que é a primeira coisa mais necessária que todos nós, né, como pessoa, devemos fazer, né? Porque é muito difícil você alcançar todos, mas começa pelo seu cantinho, né? Acho
que esse é o a necessário. gente precisa começar arrumando a casa, né? Todo mundo fala isso. Exatamente. Então, e aí, né, trouxe meus irmãos, fiquei, né, bastante tempo lá, né, com eles. A minha irmã também acabou conhecendo uma pessoa que também casou, né? O meu irmão também foi fazendo a vida dele. Bom, enfim, as coisas foram se ajeitando, né? Cada um foi seguindo, né, com a sua vida. Saíram da adolescência, já estavam mais adultos, né, casado, começando a história mesmo, família, né, adultos e tudo mais. Sim. E aí, um dia, eu fui, né, trabalhar numa empresa, uma empresa que tinha um segmento de registro de marcas e patentes. E aí eu fiquei assim pensando, né, o que é registro de marcas e patentes? E aí as pessoas falavam assim para mim: o registro de marcas e patentes, ele protege, né, o nome da empresa para ninguém copiar, né? Se alguém copiar e a marca estiver registrada, essa pessoa pode sofrer um processo por estar usando indevidamente o nome do outro e tal. E eu ficava pensando, meu Deus, mas para que precisa registrar a marca se já existe o CNPJ? Porque daí também me foi apresentado o CNPJ. E aí, no CNPJ já tinha o nome da empresa, já tinha a razão social, né? Que já tinha marca fantasia, já tinha um segmento de atuação, já tinha um monte de coisa lá. Que o CNPJ, ele funciona para as empresas como se fosse o nosso CPF, né? Para identificação, né, de quem é PJ mesmo, pessoa E jurídica. na verdade esse assunto de marcas e patentes também é muito pouco falado, né? Ainda hoje em dia, né? Mesmo A gente não aprende na escola, né? Nem na Nunca. faculdade. Na faculdade, assim, eu posso falar que eu cursei um tempo faculdade de Direito e me formei em marketing e era uma pinceladinha que dava isso. Uma pinceladinha que muitas vezes os professores não sabiam nem passar. Sim. Marcas e patentes é um assunto, é um tabu. Eu Exatamente. vejo como ainda um tabu. Imagina, nós Exatamente. estamos aí na era da internet, né? Carro, Inteligência carro artificial, elétrico, né? carro elétrico. Viagem espacial, gente, que isso? E ainda existe muitos empresários que não sabem, não conhecem, na verdade, a importância do registro da marca, né? Não só da marca, como também tem muita gente que inventa coisas muito bacana mesmo. Tem invenções assim que resolvem a vida, né? Resolvem, trazem soluções que você fala, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes, né? Na medicina, na área da medicina é muito assim, pensou né? isso antes, A né? gente cura muita doença, né? Com a patente, com a criação dessas novas... Com remédios e tal, indústria farmacêutica. Que nem agora vocês acabaram de falar, né? O carro elétrico é uma invenção, é uma patente, né? Sim. É uma novidade que trouxe um benefício para a natureza, porque imagina, um carro... eu fiquei sabendo que até aquela tomada que você tem que adaptar para colocar o plug do carro elétrico é uma patente também, né? Então, olha aí, quantas coisas não saem de outras, né? Então, assim, é muito importante a gente abraçar essa causa aí de mostrar para as pessoas a importância do registro, porque, assim, existe lá o órgão, que é o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Esse órgão deveria fazer essa propaganda. Esse órgão deveria incentivar as pessoas a registrarem a marca. Só que quando as pessoas vão procurar lá no INPI informação, não tem nenhum telefone de contato. Não existe nenhum telefone de contato para que o titular ou o proprietário da empresa, o empresário, empreendedor, possa pegar algum tipo de informação. Então, que incentivo é esse, né? Eu acho que 0800 tem, né? Eu ia falar, eu acho que esse ponto é muito também igual aos contadores, né? Aqui no Brasil nós temos uma cultura muito de contador. Mas hoje a gente sabe que também dá para abrir o MEI na internet. Mas por que o pessoal ainda contrata contador? Porque não é divulgado pelo governo essas coisas. A gente entende que não tem uma divulgação, né? Pelos órgãos responsáveis, uma divulgação real para você aprender a fazer o CNPJ, né? Aprender o caminho empreendedor certinho, o CNPJ, depois você registra a marca e assim vai seguindo para que você tenha um negócio idôneo, né? Ô, Silvia, mas eu tô curioso. Quero continuar ouvindo sua história, porque
A gente acabou É, fugindo aqui um pouco, a né? gente acaba É. conversando e eu fiquei É que curioso é um assunto porque curioso, né? Esse é um assunto... ela tava na parte falando do primeiro emprego, tal, casou. E aí eu fui Eu trabalhar quero nessa saber como empresa. ela se E, tornou a gente, empreendedora. exatamente, porque primeiro emprego, então foi aí que você conheceu marcas e patentes, né? Na verdade, o primeiro emprego foi numa Foi na editora, né? editora. É Que verdade. eu só tinha 13 anos e tal, fiquei um tempo lá. E aí depois, né, fui conhecer, trabalhei, né? Não foi direto da editora para marcas e patentes, né? Eu passei por vários empregos, né? Não muito, viu, gente? Porque eu não fico pulando de emprego. Mas assim, alguma conheci, Experiência profissional, algumas né? experiências profissionais que me fizeram até me tornar empreendedora. Porque, assim, eu percebi durante a minha trajetória profissional que eu tenho um dom. Eu tenho o dom de vender, né? Dizem que vender é um dom, e realmente é, né? Claro que se você estudar e você procurar também informação e fazer cursos, mesmo aquela pessoa que não tem o dom para venda, ela vai conseguir se tornar um profissional de vendas, né? Sim. Mas é claro que quando você já vem com esse dom, Quando ajuda. já é natural, né? Quando já é de você, ajuda muito. A facilidade Ajuda. é maior, né? É Você bem junta o maior. conhecimento com o que você já tem de melhor e isso fica fantástico. Sim. Então, e aí eu sempre fui muito, gostei muito de conversar, tinha uma comunicação muito boa, e isso me ajudou bastante a chegar onde eu cheguei, né? Então, quem tem vontade de empreender, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é saber vender o seu próprio produto ou a sua Vender o seu própria. peixe, né? Como o É, pessoal fala. isso. A venda é a alma de qualquer negócio, né, gente? A venda, ela é tudo. Então. E aí fui trabalhar passei por algumas experiências profissionais com vendas, né, mas de produto, né, até de empresas aí renomadas, tal, até chegar aí na questão de marcas e patentes. E quando eu cheguei na questão de marcas e patentes, eu fiquei toda perdida, como eu disse para vocês, não é fácil entender porque que você tem que registrar a marca se existe o CNPJ, né? E aí eu descobri que quem manda é o registro da marca, o CNPJ, ele é um documento que serve para você para identificar a empresa, né, para o governo, para você pagar os seus impostos, para você registrar um funcionário, você precisa de um CNPJ, para você abrir uma conta no banco jurídica, você precisa de um CNPJ, mas ele não protege a marca, o nome do negócio, aquele que você vai divulgar, né, lá na internet, onde for. E aí, até eu entender isso, complicou muito a minha cabeça, né? E ainda no meio dessa história de registrar marca, ainda tinha a tal da Nice, e eu queria brigar. Quem é Nice? Eu queria brigar com a Nice. Eu queria brigar com a Nice, porque, olha, eu vou falar para vocês, Quem é Nice? ela inventou um classificador. Na minha cabeça era isso, né? A Nice é o classificador. É o classificador internacional que dá as diretrizes para você classificar o seu produto ou o seu serviço. Porque quando você vai... É como se você fosse abrir um CNPJ. Tô pensando já que era uma moça bem chata. Da empresa, né? Que tava cobrando ela lá. É o classificador de início. Para gente poder, para você poder registrar uma marca, você precisa saber o segmento que você vai atuar e precisa colocar isso lá no registro. Que é igual o KNAI do CNPJ, né? Exato. Só que o KNAI é o classificador do CNPJ e essa NIS é o classificador do INPI. Do INPI, a gente precisa legal. seguir as diretrizes dele para poder proteger uma marca. E aí, né, eu não vi a hora de conhecer a Nice para me perguntar para ela por que ela foi inventar esse classificador. Deixava a gente muito... Não, mas ó, para aprender sobre o que ela estava fazendo, ela teve que ter uma visão já toda empresarial, porque tem que descobrir o que é CNPJ primeiro, aí descobrir como que funciona toda a parte de KNAI de uma empresa, para chegar, ver por que tem que registrar a marca, e chegou essa Anice aí. Então, e assim, foi bem difícil essa parte do aprendizado do que era o registro da marca, né? E, inclusive, eu precisava muito, né, daquele emprego, porque meu marido estava desempregado, a gente estava passando uma situação bem difícil, tinha que pagar
né, as contas, todo mundo precisava comer. Então, assim, eu precisava muito daquele emprego. Só que eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender o que era marcas e patentes e não conseguia vender esse serviço. E aí eu descobri, né, através de que era uma empresa, vamos dizer, de médio porte, então tinha bastante funcionário e um comenta com o outro, tal, e eu descobri que a minha carta de demissão já estava ali na gavetinha da minha supervisora, porque assim, né, as pessoas contratam vendedores, auxiliar de venda, seja como for o nome, representante comercial, para vender, né? Quando Querem um você resultado rápido, né? quando você não atende a expectativa, a empresa, lógico, vai acabar Escolhendo outra. te convidando a se retirar, né? E foi o que mais ou menos aconteceu comigo. Quer dizer, não cheguei a ser demitida, por quê? Porque nesse meio tempo, né, que a minha carta estava prontinha lá dentro da gaveta da minha supervisora de demissão, eu fui. Tinha um feriado. Eu me lembro que era mês de novembro, e mês de novembro, salvo engano, tem 2 feriados. Que E às eu, vezes eles até encavalam, né? então, e aí eu perguntei para essa minha supervisora se eu podia levar os contatos que eu havia feito durante aquele período que eu estava trabalhando lá, né, que já ia completar praticamente 3 meses, e aí se eu podia levar os contatos, porque eu lembro que eu fazia muitos contatos, eu fazia, assim, inúmeras ligações por dia. E hoje em dia Porém, o pessoal tá acostumado tudo no Zap, né? Olha a diferença. hoje em Era. dia você anuncia lá no Google e tá tudo certo, a pessoa vem até você, né, o É interessado como se fosse. Aquela época era um telemarketing, né? Se era um você parar para pensar, Acho que né? nem, Sim. assim, tinha empresas usando computador, mas eram muito poucos, né? Era mais o telefone mesmo, o computador ali mais para você fazer uma planilha, alguma coisa Acho que assim. era para anotação, Mas mas. troca de mensagem, essas coisas nem tinha ainda pelo Deixa eu direito, né? Tinha o perguntar, e-mail. você chegou a procurar, você é da época que você chegou a procurar contato naquelas páginas amarelas, esse tipo de Sim, coisa? sim, sim. O que me ajudou Nossa, muito, na verdade, eu trabalhava como chama? Essa telefônica, a lista telefônica, telefônica. que era da região, era Jundiaí região, o nome, né? Lá na capa da lista. Jundiaí região. E aí eu comecei a trabalhar esse pessoal do interior. E como eu sempre fui muito calma para conversar, e Sincronizou. O pessoal lá é muito calmo, né? Não tem essa loucura da capital de São Paulo, né? então, eu acredito muito também que a facilidade de comunicação que eu tenho com as pessoas me ajudou. E porque também eu conversava com mais pessoas idosas do que jovem, porque quem se muda para o interior de São Paulo, ou quem mora no interior de São Paulo, normalmente são pessoas, né, com uma idade, já não são tão jovens, né? Sim. E aí comecei com essa lista, aí perguntei para a supervisora, ela deixou eu levar o calhamaço lá de folhas, né? Que eu tinha lá com todas as minhas anotações daqueles clientes lá para casa, levei no feriado e antes disso, tinha uma moça que trabalhava lá, o nome dela é ainda, né, Patrícia. E a Patrícia, ela já estava já se despedindo da empresa, ela estava de aviso prévio, já ia sair. Só que ela tinha um caderninho que ela tinha todas as anotações e lá estava escrito assim, o que era o registro de marca, como que fazia o registro, o que tinha que falar para o cliente. Mas ela fez as anotações de uma forma muito clara, porque assim, as pessoas precisam ser didáticas. Você não vai conseguir entender um livro se aquele livro tiver palavras muito rebuscadas, né? Se a coisa estiver muito complicada, você não vai conseguir entender, né? A gente precisa falar para todos os públicos. Exatamente. É como se você tivesse pego aquelas anotações que a gente faz quando estuda mesmo alguma coisa que a gente vai lá no nosso caderninho e Sim. anota o que aprendeu com as nossas próprias palavras Exatamente. Que aí para você foge da poder, parte técnica, né? para poder facilitar o aprendizado. Isso, ela fez um resumo, né? Ela fez um resumo o fato dela ter escrito aquilo de uma forma didática me ajudou muito, porque aí entrou na minha cabeça o que era marcas e patentes. Aí eu entendi que se o empresário ele não registrasse a marca dele,
e continuasse, né, com a marca sem o registro, fazendo a divulgação na fachada da loja, né? Porque assim, naquele tempo a internet estava começando, não era tanto como era hoje, né? Porque hoje em dia nem pensar em ficar sem registro de marca. Mas naquele tempo as pessoas ainda estavam naquela fase de colocar a fachada na loja, não tinha o tal do e-commerce. Acho que você competia mais no seu local mesmo do que a nível Na sua nacional, né? Do região, que é né? isso. Sim, sim. Mas as pessoas faziam muitas propagandas, né? Panfletagem Em na época, né? revista, né? Revista. Revista, Tinha jornal, tinha Jornal muitas do empresas Bairro. É. que faziam. Era outro meio de comunicação, mas havia muitos meios de comunicação também, né? Então, quando eu descobri que se a pessoa não registrasse a marca, quando isso entrou na minha cabeça que realmente ela poderia perder, porque você para vender algo ou para empreender em alguma coisa, a primeira coisa você precisa acreditar. Primeira coisa é acreditar no que você está fazendo. É fundamental acreditar. Então, quando eu entendi e eu comecei a acreditar que aquilo era real, que se as pessoas não registrassem o nome, elas iam perder, aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, gente, como assim? A pessoa vai lá, abre um negócio, né? Se dedica, investe, porque muitos empresários, para empreender, muitos pegam lá o valor da demissão, né? O valor que a pessoa recebe. Ou até mesmo empréstimo, né? Que a pessoa nem tá podendo pegar na hora. Tem muita gente que empreende com empréstimo, que começa, né, empreendendo com empréstimo ou com Ajuda de aquela. algum, né, familiar também, aí desenvia em dívida Sim. também. Às vezes algum familiar ajuda, aí tem que ficar com aquela dívida, né? Pega lá sua rescisão contratual da empresa que trabalhou uma vida para poder empreender. E aí eu ficava pensando, imagina, a pessoa, né, tem todo esse sacrifício e aí depois perde, porque perder o nome significa muitas vezes perder o negócio, porque aquele cliente que está acostumado com o nome, né, da empresa, quando ele passa, ele vê que mudou, a primeira sensação que ele tem é, nossa, aconteceu alguma Algo coisa, ele já tem errado, uma né? sensação de algo errado. Isso É, eu mesmo. acho que Mudou de assim, eu dono. confio Ou, muito no Mac, eu gosto muito de Mac, eu não sei é, você, Iago. Mas se eu parar no Mac, lá no Mac 1000, lá da Paulista, e ver que mudou o nome, eu vou falar, alguma coisa aconteceu, né? Eu tô muito acostumado a ver o nome McDonald's. Eu, né, confio, qualquer McDonald's, eu posso estar em qualquer lugar não, do mundo, assim, que eu sei que o McDonald's é algo confiável. Então, se muda, eu nem entro mais, eu vou em outro, eu vou acho no Burger que eu King. entendi o pensamento dela. Ela pensou assim na hora. Meu, eu não sei quanto que essa pessoa tá investindo pra às vezes perder isso e ficar sem o negócio dela. E Porque ela tinha esse cuidado por conta da história dela, né? é, De tudo que ela eu tô passou. aqui na minha luta, eu sei que eu não posso É. perder dinheiro. Imagina aquela pessoa perdendo dinheiro, ou até mesmo quem tem dinheiro, entendeu? Porque pelo que eu fiquei sabendo, que eu estudei um pouquinho o ramo antes de você vir, né? Eu fiquei sabendo que, por exemplo, se a pessoa ela tem mais de uma loja e tem que trocar o nome da marca e tudo, ela tem que trocar a fachada, tem que trocar site, rede social, tem que trocar até as decorações com o nome da marca. Meu, isso gera um prejuízo incrível. Isso eu tô falando, se a pessoa tem uma loja é uma coisa, mas se a pessoa tem 10 lojas, Sim. 20 lojas, imagina o prejuízo que ela não tem e às vezes começou pequeno, né? Não é todo mundo começa grande. É. Como você deu o exemplo, Reinaldo, aí do Mac, quem conhece a história sabe que o McDonald's começou, né, com uma única loja, bem pequenininha, Sim, dos né? irmãos, sim. Então, assim, e essa preocupação também com o próximo é muito importante. Independente se você vai empreender para você ou se você está empreendendo para alguém. É importante você também se preocupar com o próximo. Então, acho que foi por isso, né, que eu sempre tive a cabeça muito aberta. Eu sou aquariana, viu, gente? Dizem que aquariano enxerga bem lá adiante, né? Então, eu sempre pensei no próximo, né? Que poderia ser eu ali naquele lugar, empreendendo e perdendo tudo, né? Ou então tendo a imagem da minha empresa, do meu negócio aí denegrida porque a pessoa usou o nome igual, parecido, fez coisa errada. Então, aí eu entendi. Quando eu entendi o que era isso, eu falei, tá fácil.
tá fácil, voltei. É mesmo, né? Porque a gente tá na carta da demissão, ela aprendendo tudo isso ali no feriado, né? Sim, Entendendo, no pegou. feriado. Gente, Com o caderninho que da isso, Patrícia. Caderninho da Patrícia. Quando você falou da Essa Patrícia, eu Patrícia achei aí. até que era uma lista negra que ela ia falar que a Patrícia tinha, sabe? Mas que bom que era uma lista de conhecimento, de anotações, né? Dela mesmo que abriu ajudou a minha você. mente. Nossa, As Não. anotações da Patrícia, Deixa eu nem a falar, supervisora... Patrícia, se você tiver vendo, se você ver esse podcast um dia, a gente é muito grato a você, tá bom? A Patrícia foi assim. E quando eu voltei desse feriado, a Patrícia já não estava mais, né? Porque ela já estava cumprindo, como eu disse, o aviso prévio. E ela já não estava mais. Mas, assim, eu consegui, a partir daí, conversar. Eu separei tudo, né? Eu estava na parte lá da separação dos contatos. E aí eu separei todos os contatos, e aí tinha aqueles contatos que os clientes tinham me dito assim, eu vou conversar com meu sócio. Aí tinha mais um tanto de contato que eles diziam assim, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou analisar a proposta, vou ver se isso me É interessa. a famosa desculpa, né? A famosa desculpa. Então tinham várias quebra de objeção que eu tinha que estudar ali para entender como que eu ia fazer para voltar com aqueles futuros clientes, né? Sim. Que eu estava ali trabalhando. E aí, voltei lá do feriado, já com esses contatos todos separados. Aqueles que me deram uma esperança um pouquinho melhor, que disseram, olha, eu vou pensar, achei interessante, foram, claro, os primeiros que eu voltei do feriado e entrei em contato. Lógico. Né? Só que aí eu já sabia falar. Eu já sabia falar, se você não registrar sua marca, você vai perder. Se alguém copiar, você vai perder. Olha o seu restaurante sendo fechado, sendo copiado. Olha alguém servindo uma comida ruim. Porque assim, no interior de São Paulo, a gente está falando do interior, que era a lista que eu trabalhava de Jundiaí. Então, eu lembro que os meus primeiros clientes foram, a maioria, restaurantes. Eu fiquei expert em falar sobre restaurantes. Então, eu falava, olha, imagina alguém, né? Alguém sai de São Paulo, visita aí seu restaurante aí no interior, e aí pensa que é o seu, né? E aí vai no vizinho, e aí é uma comida ruim, tal, ou tem um mau atendimento. É o nome do seu restaurante que vai estar sendo divulgado, Sim, né? sim. De uma forma negativa. Isso é muito E a perigoso. primeira forma impressão negativa. é a que fica, né? Sim, sim. E aí, claro, depois do ramo de restaurante, o interior também me deu muita bagagem em autopeças. Também trabalhei muito essa parte de autopeças, clientes desse segmento, e aí foi, né? Vários segmentos. E aí eu comecei a fechar serviço, né, gente? Que era o que a empresa queria. Sim, isso que eu Fechar quero saber Logo como que depois foi do essa feriado. questão da carta, aí você começou a fazer as vendas. Aí eu comecei a fazer as vendas e aí, claro, minha carta de demissão foi recolhida e eu finalmente estava com a minha carteira registrada. Não, mas como que foi essa parte da carta, assim? Porque você ficou sabendo da carta ou te falaram antes? Então, as meninas, né, que eu trabalhava, os Comentaram. funcionários foram comentar comigo que provavelmente depois do feriado, Nossa. na volta, no retorno do feriado, eu seria demitida, né, porque as empresas, elas costumam demitir no último dia do contrato. Para quem quer empreender e não conhece, gente, é assim, quando você faz um contrato com um funcionário, você faz o contrato por 30, 60 ou 95 dias, 90 dias, e aí você pode dividir esses 90 dias em 45 mais 45, também tem essa opção. E aí, se você faz esse contrato de experiência de 45 mais 45 e você interrompe no meio dos primeiros 45 dias ou do segundo tempo dos 45 dias, você paga uma multa, né? Entendeu? Então, a empresa estava realmente ali esperando eu completar o contrato certinho dos 90 dias, né? Para poder fazer a minha demissão. E isso iria acontecer logo que eu voltasse do feriado. Só que eu voltei do feriado expert em marcas e patentes. Aí eu consegui fazer várias vendas, a supervisora ficou feliz, o dono da empresa também. Virou até amiga, né? Amigas. E aí, claro, acabei sendo registrada, trabalhei nessa empresa durante muitos anos, né? E aí chegou um tempo, né, que é um pouco difícil de falar disso também, porque eu trabalhava muito, eu sempre fui muito dedicada. É como eu disse, quando você vai empreender, não importa para quem você está empreendendo, se é para você ou se é para o outro, você tem que fazer o seu melhor. Não tem jeito.
Mas, É. né, o ponto da virada de chave mesmo, que você saiu desse emprego, Então, para eu empreender, que você ia Sim, isso. então, aí eu estava nessa empresa e aí a supervisora, ela começou a perceber que talvez eu pudesse me sobressair. Eu já estava me sobressaindo muito Olha na só. empresa, né? E aí começou ficar um clima complicado. E chegou um dia que eu não aguentei mais, né? Porque também passei assim por situações muito complicadas com essa supervisora, assim, situações de repente ter que ir para o banheiro chorar, de nervoso, sabe? Já hoje em dia existe o tal do burnout. Eu já estava quase chegando nessa situação, mas não sabia, porque também isso não era dito Não. lá em Não, 1900, na década de naquela 90, época não não se tinha nem a falava isso. palavra bullying, nem burnout, nem Né? A ansiedade. depressão ainda começava a se falar, mas os problemas hoje em dia, Era bem pouca social que tem coisa. hoje, não... Então, e aí eu cheguei no estágio tão assim, de nervosismo, que eu Mas cheguei causado por essa por pessoa essa também, porque pessoa. você fazia o seu papel na empresa, Sim, certinho. mas como eu estava me destacando muito, acabou gerando ali uma insegurança, vamos dizer assim, da parte dela, né, em relação à minha pessoa. Inclusive, a empresa já estava para mudar do local onde estava, já ia para um outro local maior. A direção da empresa já estava programando algo melhor para mim. Então, assim, é que as pessoas têm, né, um pouquinho de. Todo mundo tem a sua insegurança, né? Claro que isso não pode atrapalhar o seu desempenho com os outros, né? Não Sim, pode, você não pode querer puxar o tapete de ninguém pela sua insegurança. Eu acredito que em qualquer negócio você tem que ser conhecido pelo seu mérito. Sim, Então, no exato. caso, essa insegurança foi uma insegurança ruim que acabou prejudicando. E Não sei além se só disso, você, outras pessoas. sim, com certeza, outras pessoas também. Bom, mas enfim, além dessa parte, né, da questão da supervisora, tal, também tinha algumas inverdades, né? Hoje em dia existe a palavra. Antigamente também não existia, era mentira mesmo. Era mentira. Então, Ficou tudo mais leve, né? A gente tá no mundo mais leve. então, e aí tinha algumas coisas que nós precisávamos falar para os clientes, que eu achava que não era legal, então aquilo também começou a me incomodar, porque quando você é verdadeiro, como eu disse, quando você pensa no outro, você se coloca naquele lugar, você fala, meu, se fosse comigo eu não ia gostar, Sim. sabe? Tipo assim, olha, você Não, vai pagar tal coisa, e de repente não vai pagar mais nada, e de repente chegam coisas para você pagar, e aí você fala, nossa, mas e o combinado? Onde fica o combinado, né? E para mim não precisa estar escrito no contrato. Para mim, ainda, né, que sou da década lá de Palavra, 70, né? Palavra. ainda é no fio do bigode. no fio do Ainda é no fio bigode. do bigode. Palavra. Então eu tinha muito isso comigo, ainda tenho, claro. E É a aí, honestidade com o seu cliente, né? Porque o sim. cliente ele se apega ao vendedor, a pessoa que cuida no seu caso, do processo, da marca dele, né? Então, e aí quem tinha que voltar a falar com aquela pessoa era eu. E aí como me explicar, né, sobre aquelas outras coisas que eu não tinha dito, porque foi falado para mim que não tinha mais nada ali depois de tal tempo do processo. Bom, enfim, e isso começou a me incomodar bastante também, junto à parte da supervisora, eu acabei, então, pedindo a minha demissão, fui trabalhar em outras empresas, também na área de registro de marca, né, propriedade Já tinha intelectual, aprendido, é claro, já foi tinha seguir. aprendido, fui seguindo minha vida, só que assim, trabalhei não em muitas, mas em mais 2 empresas, e acho que foi pior, né, porque assim, a empresa que eu trabalhava eles ainda tinham uma certa idoneidade, eles também tinham uma preocupação, mesmo que não da forma que eu queria, mas ainda existia uma preocupação com o cliente. As outras, preocupação nenhuma, né? Eu cheguei a ver diálogo das pessoas dizer para o empresário se você tem 24 horas para registrar sua marca. Se você não registrar, perdeu. Isso aí né? tá forçando, né? Uma situação que não é assim que funciona, tipo uma né? coação, né? Eu A acho gente que a pode venda ela é muito falar. natural, né? Então, quando você começa a forçar ou coagir, você tá totalmente errado. Sim, com certeza. E isso também me incomodou e outras coisas. Aí um dia eu falei, quer saber? Se eu não tô gostando disso, não tô gostando daquilo,
eu preciso fazer para E mim. já sei fazer, né? Eu preciso fazer isso para mim, Aí porque veio Já a tava lâmpada, com né? experiência, É. veio... Então. Muito legal. E aí foi quando, né, começou aí, foi quando nasceu a Martins e Fernandes Marcas e Patentes. E aí eu comecei a empreender. Como que eu comecei a empreender? Eu, como eu disse, pedi a minha demissão e aí, né, é, 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 eu acabei recebendo lá um valor, né, de indenização, porque, gente, também tem um mito, né, que é assim, que diz que você não precisa de dinheiro para empreender. Então, isso também é um mito real. Você tem que ter uma grana, Você sim. Você tem que ter alguma tem que coisa. ter. Pra qualquer coisa, né, gente? Pra qualquer coisa Porque, por exemplo, você vai empreender, mas, meu, você precisa comer, você precisa pagar uma conta de água, você de precisa estar luz, bem de... vestido, você precisa se É, locomover, não sei, tem muita gente, né? Tá o seu é, Não, e às cliente. vezes você precisa comprar um maquinário, que nem no meu caso, eu sim, precisava de um um computador, né? Eu computador, precisava impressora, né? É impressora, verdade, eu tava chegando precisava a internet vindo firme mesmo, né? eu precisava Firmando. contratar a internet. Naquela Então, época que era essa? Como que era a internet? Já era essas internet 2002, estava normal? finalizando a internet de escada, bem no Ah, finalzinho da sim. internet de escada, que é aquela que a gente tirava do telefone e colocava na tomada para E poder que pegar o tinha sinal. que trabalhar depois da meia-noite, que era mais barato, eu É, acho que Tinha, era tinha o... isso, e tinha também uns momentos que tinha. eram mais rápido, que travava para todo mundo. Nossa. Sim, sim, era bem isso. E tanto é que quando eu comecei, montei o meu primeiro negócio, eu nem sonhava em fazer propaganda na internet nem nada, porque não tinha isso. Não existia também essas gigantes, essas tech, né, que existe hoje, que nos ajudam Sim. com a divulgação, internet, rede social e tal, não existia isso. Bom, enfim, então a minha maneira de captação de clientes era a lista telefônica. E aí eu pegava lá a lista telefônica e continuava fazendo o mesmo trabalho que eu fazia para as empresas, né? A diferença é que eu era a vendedora, eu era a dona da empresa, eu era a mocinha do protocolo, eu era a mocinha que fazia o café, eu era eu era a A office empresa é de boy, uma pessoa só. eu era a office boy, então era assim, eu que ia no INPI, eu que fazia tudo. E então, assim, também acabei pegando um gancho no INPI, porque tem muita gente que tenta fazer por conta própria, se dá mal, e aí eu acabei sabendo como que eu chegava até essas pessoas, e aí eu comecei fazendo esse trabalho e tal. Só que, gente, a falta de experiência na administração, na gestão, hoje eu falo muito de gestão, acho que por conta disso. As pessoas ficam até irritadas comigo de tanto que eu falo para a pessoa ler. Leia, aprenda. Eu sou muito, falo muito Mas é que hoje isso. em dia a geração tá muito vídeo, né? Acho que Muito é por isso visual. que você é formada em gestão também, não é? Porque você Gestão de processos realmente gerenciais, porque é, a gestão de processos gerenciais, ela pega todos os setores da empresa. Então, você sim, aprende logística, você aprende finanças, você aprende marketing, é um pouquinho de tudo, né? Você aprende tem, gestão de pessoas, Nossa, é muito é importante. uma é faculdade assim que quem importante. puder, eu aconselho todas as pessoas também que querem empreender, fazer o processo gerenciais, porque você vai passar por todos os setores de dentro de uma empresa e você vai pegar um pouquinho de cada coisa e depois você vai se especializar naquilo que você achar melhor. Até direito comercial e trabalhista eu aprendi na faculdade de processos gerenciais. É, você vê, hoje em dia a gente vê muito pessoal falando, né? Faculdade, tá ficando meio para trás e tudo mais, mas eu acho que é de cada um também, né? Quando você já tem essa questão de querer estudar, né? De gostar disso, e também eu acho que o estudo, o povo tá só falando de uma maneira errada, né? O estudo ele ainda é muito importante, gente. Sim. Para qualquer negócio, qualquer pessoa, você tem que estudar, é conhecimento, né? Eu acho que Eu nunca é tenho uma demais. visão, eu penso o seguinte, que qualquer conhecimento que você adquire, você acaba, os que você absorve para você, você acaba implantando tanto na sua vida quanto no seu negócio, entendeu? Sim, E isso é muito bom para você. sim, sim. Então, e aí, pessoal, o que que aconteceu, né? Eu comecei com essa questão aí de empreender, só que a falta de conhecimento, a falta da faculdade, né? Conhecimento administrativo, eu era muito boa no que eu fazia. Eu era uma excelente vendedora.
Só que a parte administrativa, a gestão, eu não tinha, eu não sabia fazer as coisas direito. E isso pesou demais, porque chegou um momento do empreendedorismo que eu me perdi. Eu me perdi tanto, 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 que eu quebrei o meu negócio. Eu quebrei a Nossa. Martins e Fernandes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que a gente estava conversando lá atrás, você tinha me dito que nem sempre o começo foi Martins e Fernandes. Tinha um outro nome antes, não tinha? Sim, sim, no começo a empresa nasceu, na verdade, né, bem lá atrás, em 2002, como Martins e Toledo, que era uma pessoa, né, minha sócia, tal, ela era Toledo, né, hoje já eu falei era, porque hoje ela já é falecida, e eu Martins, e aí Martins e Toledo. E aí, né, acabou essa questão de não saber gerir, nem eu, nem ela, né? Teve um período também que ela saiu, eu acabei ficando sozinha e acabou, né, ficando bem complicado. E a falta, como eu disse, de conhecimento me levou à falência da empresa. E quando você começa um negócio e você quebra, é muito triste, porque todo o seu entorno olha para você Eu ia e entrar nessa parte agora, né, assim, de perguntar também como era a parte pessoal em tudo isso, né? Você sim, empreendendo, você abrindo o seu primeiro negócio, abrindo a empresa com uma sócia. Geralmente a gente não tem o apoio, né, de quem está no nosso entorno, até mesmo o marido, não... Porque a gente prefere coisas assim mais no convencional, né? Vou trabalhar lá para os outros, eu também vou arrumar meu emprego, e a gente vai um pouquinho, né, cada um. Então, acho que também tinha essa Não, e parte é que... difícil, porque imagina, você não é só empresária. Você é empresária, tá aprendendo, tem que aprender tudo isso. Gerir empresa, Lidar... fluxo de caixa, lidar com pessoas, lidar com clientes, às vezes visitar clientes, aí tem sua casa, seu esposo, seus filhos. Meu, Não, olha é quanto. loucura, é é loucura, pesado, é Tudo é isso pesado, é pesado. em um pesado. dia, tudo isso pode acontecer Você viu no que você tem mesmo que você tem que dia. você faz duas faculdades, né? Uma da vida É, e uma para tem você ter tem que ser conhecimento. Eu digo assim, a persistente. mulher empreendedora, ela tem que ser exaltada 1 milhão de vezes, gente, porque realmente não é fácil você empreender com criança pequena, né? Com pouco dinheiro, porque eu recebi uma indenização muito pequena, viu, gente? Não foi muito, não. Foi uma indenização tão pequena que eu consegui apenas comprar um computador, colocar a internet, comprar um pouquinho de material de escritório, né? E ter lá um pouquinho de dinheiro para eu poder sair para visitar os clientes. Então, e logo as contas já estavam batendo na porta, porque todo mês elas vencem, os boletos não param, os Sim. boletos são antigos. Os boletos, eles nunca param de chegar. Não, Incrível. porque não é toda vez que o cliente fala que vai fechar que ele Fecha, né? já paga Não, você, isso que ele já não, finaliza o não. serviço e esse tipo de coisa. Sabe o que que a gente precisa falar agora, pessoal? A gente precisa. Eu vou falar já para vocês, né? Essa história da Silvia. A gente vai fazer uma segunda parte É muita dela coisa, gente, é que muita vai, coisa. que vai ficar para a semana que vem. Semana que vem a gente já solta essa parte da Silvia ao vivo, da Silvia ao vivo com vocês. E a gente quer apresentar para vocês os nossos patrocinadores, que são responsáveis por estar acontecendo essa questão do podcast, entendeu? Então, no próximo episódio, né? Aí eu vou falar, né? Vou terminar a história de como foi o retorno, porque aí quebrou a empresa, né? A gente fica mal visto, como eu disse, pelo entorno, Sim, sim. que é a família, os amigos, né? Os bancos, o cartão de Não. crédito, os cheques que naquele tempo tinha. Então, ficaram-se muitas dívidas. A coisa foi bem difícil, Eu pessoal. E imagino. aí, para você conseguir reverter tudo isso e voltar e fazer o negócio dar lucro, E fazer não é seu nome fácil. dar E fazer certo seu de nome dar novo. certo, exato. E dar Não, lucro, essa né? parte eu quero ouvir, com É, certeza o pessoal quer ouvir Não, também. se a gente for recapitular aqui, né? Eu tô muito ansioso para ver essa segunda parte, porque ela só começou.
né? A gente ouviu assim a parte todo até ela chegar a ser empreendedora, mas a gente quer ouvir, né? Depois ainda tem mais 20 anos aí de história para você contar pra gente Tem. desse empreendedorismo, né? Então, Segunda nossa, parte. gente, é muita coisa. Tem Sim. muita coisa pra gente ouvir, pessoal. Vocês não podem perder, de verdade. Bom, vocês viram que passou aí, né? Nosso primeiro. Vamos Vamos pedir voltar. aqui. A história, quando é muito Ó, interessante, a gente se perde. essa é a Martins e Fernandes, marcas e patentes que vocês tanto ouviram falar hoje aqui com a Silvia. Silvia, tem alguma coisa a falar dessa preciosidade sua? Então, eu costumo dizer que a Martins e Fernandes hoje ela é a minha vida, porque ela que proporcionou nós estarmos aqui hoje. Ah, isso aí, isso aí. Isso é bacana. E fora Martins e Fernandes, Tem um projeto. tem um projeto, isso, quer Projeto falar pro projeto. pequeno e médio empreendedor e os MEIs também, que é feito pela empresa da Silvia, a Registre Fácil. A Registre Fácil ela é um projeto que é para os pequenos empreendedores, ela é voltada para isso. Silvia, fala um pouquinho para o pessoal da Registre Fácil. Então, a Registre Fácil, ela nasceu, né, aí num tempo bem difícil, que eu vou contar para vocês na segunda parte da história, mas a Registre Fácil, ela veio para atender o microempreendedor, aquele que está iniciando, né, que não tem condição de pagar, por exemplo, um escritório, vamos dizer, mais renomado para fazer o registro da sua marca, né? Então, a Registre Fácil, ela atende esses pequenininhos. Quem está começando, ela tem vantagem em preço, ela tem vantagem em parcelamento, ela tem vantagem de documentação sem burocracia. Então, é um projeto bem legal que a gente vai apresentar na segunda parte da Com história. certeza com muita qualidade, né, também. Sim, sim, porque quando a gente fala de empresa renomada, eu quis dizer escritórios grandes, Sim. porque a Registre Fácil hoje também já é uma marca renomada. Pelo menos na nossa área de propriedade intelectual, ela é bem conhecida. A gente tem até pessoas famosas falando aí. Isso que eu ia falar. E o nome, ele é muito legal, né? Porque a gente que não conhece nada de marcas e patentes, lê Registre Fácil, já entende que você está trazendo uma facilidade para o empreendedor pequeno. Isso verdade, mesmo, muito isso verdade. mesmo. A ideia foi essa. Muito Facilitar a legal, vida. gente, Muito legal. até porque nós mesmos, né? A gente Sim. ainda tem um pouco de conhecimento, mas é tudo muito difícil para nós. Quando eu penso em marcas e patentes, a minha cabeça já fica meio doida. É muita informação, É muita né? coisa, é muita coisa, gente. Então, Legal. algum de vocês tem alguma consideração final para a gente finalizar e voltar com a segunda parte na semana que vem para o pessoal? Eu tenho, né, gente? Acho que vocês têm que se inscrever aqui no canal, no Instagram da Martins Fernandes, a Registre Fácil, né, Silvia? Eu tenho certeza que os canais estão todos abertos para vocês seguirem. Com certeza o nosso também, né, gente? Nosso Pode Agora, para a gente continuar fazendo esse podcast maravilhoso, trazendo mais convidados aqui para vocês. Então, tem que seguir o nosso Instagram, Pode Agora. Tem que seguir também, tem que se inscrever, na verdade, no YouTube, né? Porque as próximas lives a gente vai soltar ao vivo, então você tem que estar ligado, colocar o sininho lá para você receber, que eu tenho certeza que você quer ouvir a parte 2, né? Receber as Não tem notificações, como. né? Ó, pessoal, canal do nosso podcast, Pode Agora. O nosso Instagram, Pode Agora Podcast. Aí as redes sociais da Registre Fácil. O Instagram, @Registre Fácil Oficial. E o Instagram da Martins e Fernandes também, @Martins e Fernandes. Então não deixem de seguir a gente, deixem o like, nos sigam, compartilhem e ajudem a gente a crescer, evoluir e continuar trazendo mais conteúdo para vocês, né? E aí, Silvia, eu quero que você também dê essas considerações finais aí pra gente depois fazer Na a verdade, parte eu quero 2. agradecer o convite, foi bem bacana participar do Pode Agora. Tenho certeza que esse canal vai crescer muito, porque a ideia, né, de trazer histórias empreendedoras reais, porque a gente vê muitas histórias que não são reais. Exatamente. Aqui eu entendi que serão histórias reais, de pessoas que começaram a empreender com o mínimo que tinha, dentro das condições que tinha, e conseguiram
né, vitórias, como é o caso da Martins e Pessoas Fernandes. com endereço CEP, né? Porque a gente vê esses famosos, É. nem parece que eles têm o endereço em um Isso é CEP, né? verdade. A Silvia contou. Gente, uma história de Interlagos, né? Então a gente tá vendo que são... É real mesmo, né? Bairros, coisas que existem. Muita Então eu coisa. quero agradecer mesmo, né, a participação no programa e voltem para ver o retorno da Silvia, né, a segunda parte da história Que tem muita que ainda, vai, né? Muita que eu coisa. vou contar o que eu fiz para poder conseguir tornar a Martins e Fernandes referência de marcas e patentes hoje no Brasil. Aê, Isso Silvia, aí. parabéns! Gente, eu agradeço também a quem, né, quem for ver esse vídeo. Esse primeiro não vai ser ao vivo, mas eu já agradeço de antemão aí todo mundo que for assistir, todo mundo que gostou. E, como a gente já falou, conto com vocês, tá bom? Até a próxima. Sou o Reinaldo Reis, esse aqui é o Iago Lira e esse foi o Pode Agora.